Amados ouvintes, amantes da palavra, das Santas Escrituras, essa minha oportunidade aqui é apenas para deixar duas fontes para nós examinarmos, né? Aqui dentro do capítulo 24 de São Mateus, está escrito, né? Versículo 1, versículo 2. Jesus saiu do templo e, como se afastava, os discípulos o alcançaram para fazê-lo notar as construções do templo. Mas ele respondeu-lhes: Vede tudo isto? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído. Amados irmãos ouvintes, Flávio Joséfo, né, o historiador, ele chega a relatar, né, na sua obra História dos Hebreus, né, que a destruição no ano 70, depois de Cristo, por Tito, né, filho de Vespasiano, foi por conta de Tiago, o justo, né, o irmão de Jesus Cristo, né, Yeshua, o Messias de Deus. Flávio Joséfo, amados irmãos, ele conta os dias de terror que aconteceu naquele período dos anos 70 depois de Cristo, né? Flávio Joséfo conta detalhes importantes sobre a grande destruição do templo naquela época. E ali o Senhor falou para os discípulos, aqui na Bíblia, que não ficaria pedra sobre pedra que não há de ser derribada, né? Pedras gigantescas, de 4 metros de comprimento, de 3 metros de altura, 3,5 de largura, pedras enormes, naquela época foram destruídas nessa grande invasão do general Tito romano. Eu quero deixar, amados irmãos, duas fontes, né, como eu falei, a História aos Hebreus, de Flávio Joséfo, como também um dos livros da patrística, né, Orígenes contra Céus. Quero deixar essas duas fontes para os irmãos entender mais sobre a destruição do templo nos anos 70 depois de Cristo, o cumprimento dessas palavras de Jesus Cristo para os teus discípulos, né? Que Deus o abençoe a todos, amantes da palavra de Deus. Amados ouvintes, amantes da palavra, das Santas Escrituras, essa minha oportunidade aqui é apenas para deixar duas fontes para nós examinarmos, né? Aqui dentro do capítulo 24 de São Mateus, está escrito, né? Versículo 1, versículo 2. Jesus saiu do templo e, como se afastava, os discípulos o alcançaram para fazê-lo notar as construções do templo. Mas ele respondeu-lhes: Vede tudo isto? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído. Amados irmãos ouvintes,
Flávio Joséfo, né, o historiador, ele chega a relatar, né, na sua obra História dos Hebreus, né, que a destruição no ano 70 depois de Cristo por Tito, né, filho de Vespasiano, foi por conta de Tiago, o justo, né, o irmão de Jesus Cristo, né, Yeshua, o Messias de Deus. Flávio Joséfo, amados irmãos, ele conta os dias de terror que aconteceu naquele período dos anos 70 depois de Cristo, né? Flávio Joséfo conta detalhes importantes sobre a grande destruição do templo naquela época. E ali o Senhor falou para os discípulos, aqui na Bíblia, que não ficaria pedra sobre pedra que não há de ser derribada, né? Pedras gigantescas, de 4 metros de comprimento, de 3 metros de altura, 3,5 de largura, pedras enormes, naquela época foram destruídas nessa grande invasão do general Tito romano. Eu quero deixar, amados irmãos, 2 fontes, né, como eu falei, a História aos Hebreus de Flávio Joséfo, como também um dos livros da patrística, né, Orígenes contra Celso. Quero deixar essas 2 fontes para os irmãos entender mais sobre a destruição do templo nos anos 70 depois de Cristo, o cumprimento dessas palavras de Jesus Cristo para os teus discípulos, né? Que Deus o abençoe a todos, amantes da palavra de Deus.